Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que já saíram, para aqueles que estão saindo e para aqueles que estão chegando. Irmãos online, irmãos presenciais, sejam bem-vindos novamente, todos muito bem-vindos. Hoje continuamos a nossa caminhada na oração e meditação terapêutica diária dentro da nossa série Andando com Deus em Jesus o Cristo. Meu irmão, minha irmã querida, meu irmão querido, você online presencial, irmão carnal, sobrinhas, cunhadas, tias, tios, primos, primas, minha amiga, meu amigo, diáconas, diáconos e diaconisas, pastores e pastoras. Imagine por um momento que estamos olhando a Terra de cima, a Terra girando no espaço, os oceanos, os continentes, as cidades cheias de gente correndo, pessoas trabalhando, pessoas chorando, pessoas lutando, pessoas tentando sobreviver. Agora imagine algo ainda mais profundo. De um lado, vemos Deus, Pai, o Criador. Do outro lado, vemos Jesus, Cristo, o Filho que veio até nós. E entre eles, vemos a luz do Espírito Santo, iluminando tudo. Eles observam cada vida, observam cada lágrima, observam cada decisão. Porque tudo pertence ao Criador. Meu querido, minha querida. Muitas pessoas perguntam o que é a Trindade. Eu mesmo, minha irmã, meu irmão, não é presencial. Eu mesmo, durante muitos anos, não entendia. Até que um dia, o Deus Espírito Santo abriu a minha mente. E eu comecei a entender de forma simples. Pensa assim, você que não tem entendimento da palavra de Deus, do cristianismo, dos apóstolos e dos profetas. Existe o sol, existe a luz do sol e existe o calor do sol. São três manifestações, não é verdade? Mas é o mesmo sol que existe, mas é o mesmo sol. Assim também é Deus. O Deus Pai, o Criador, Jesus, o Cristo, o Deus que veio até nós, e o Espírito Santo, Deus vivendo dentro de nós. Três manifestações em um único Deus, o Deus eterno. Não é maravilhoso isso, meu irmão? Minha irmã, no mundo caído que estamos. Mas quando olhamos para a terra, ali, como nós estamos todos juntos ali, com a criação lá em cima, antes de tudo existir, imagine você que nós estamos agora com a criação, as três pessoas da Trindade, lá em cima, antes de tudo existir, meu querido, minha querida. Percebemos algo. O mundo não é mais o Éden. Conforme Gênesis capítulo 3. Ali começou o quê? A queda. O orgulho entrou, a desobediência entrou, o pecado entrou, e desde então, o sistema desse mundo tenta nos prender, nos escravizar, nos direcionar conforme eles querem. Com distração, com ilusão, com o famoso pão e circo, entretenimento vazio, promessas falsas de felicidade, prazer imediato, tudo para que o ser humano não pense no Criador, não pense na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que não pense no Deus, meu irmão, minha irmã. Três pessoas diferentes em uma única santidade, queridos. Porque antes de existir o céu, antes de existir terra, antes de existir tempo, antes de existir matéria, já existia Deus. Não um Deus solitário, não um Deus distante, não um Deus vazio, mas essa triunidade. Deus Pai, Jesus o Cristo, o Verbo e o Espírito Santo. Não é verdade, meu querido, minha querida? Vivendo em perfeita, maravilhosa união e comunhão, perfeita glória e perfeita eternidade. Porque a palavra de Deus nos revela isso claramente, que lá no princípio, Gênesis capítulo 1, 2, o primeiro livro da Bíblia, lá no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo no versículo seguinte, vemos a presença do Espírito. Em Gênesis 1, 2. Ama-se esse versículo, querido. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando chegamos ao Evangelho de João, apóstolo João, entendemos algo mais ainda profundo, mais ainda maravilhoso e mais ainda intrigante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Como João, capítulo 1, versículo 1 nos fala. E você, minha irmã, meu irmão, online presencial, e esse verbo é Jesus Cristo. Ou seja, antes do universo existir, Jesus Cristo já existia.
Antes da primeira estrela brilhar, Jesus Cristo já estava com Deus. Antes do primeiro átomo ser formado, o Espírito Santo já se movia. A criação nasce da comunhão divina. Meu irmão, que lindo, maravilhoso isso. Minha irmã, meu irmão. A criação não nasceu do acaso. A criação nasceu de uma decisão divina, meu amado, minha amada. E observe algo profundo que muitos não percebem. Conforme a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, 26 nos diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existe algo mais lindo e maravilhoso do que isso? Deus disse, façamos. Ali está a revelação da triunidade. O Pai criando, o Filho sendo o verbo da criação e o Espírito Santo dando vida. Jesus, o Cristo, estava na criação. Muitos pensam que Jesus começou a existir em Belém, mas não. Não, Belém foi apenas a encarnação. Jesus Cristo já existia desde a eternidade, porque na verdadeira Escritura Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, diz, como João nos relata em 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a galáxia, as estrelas, os mares, as montanhas, as florestas, os animais, tudo foi criado por meio de Jesus o Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, online presencial. Se Jesus Cristo participou da criação do universo, imagine o poder que ele tem para recriar a sua vida, restaurar, recriar a minha vida e transformar a nossa vida. Se Jesus Cristo criou as estrelas, imagine o que Jesus Cristo pode fazer no meu coração, como fez e da minha esposa, fazer no seu coração e como fez no coração de Saulo, um terrorista, um assassino, um religioso que perseguiu, matou cristão, mas na realidade ele estava perseguindo e tentando matar Deus. Até que um dia o Deus Espírito Santo entrou na vida dele, cegou ele, caiu do cavalo e ali ele recebeu a mensagem de Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, o que aconteceu ali? A partir daquele momento, não é porque persegue cristão, é porque persegue a voz da liberdade, das quebras de corrente, das aberturas de cadeados enferrujados. Persegue o Deus que derruba muros. Porque se Jesus Cristo trouxe luz ao universo, trouxe luz ao apóstolo Paulo, que antes era Saulo e se converteu, como trouxe na minha vida, na vida da minha esposa e pode trazer na sua. Jesus Cristo também pode trazer luz para a sua vida, ele pode trazer, meu querido, minha querida. Porque a mesma voz que disse, haja luz, é a mesma voz que hoje diz para mim, continua dizendo para mim, continua dizendo para você, continua dizendo para nós. Levanta-te, saia da escuridão, volta para Deus. Meu irmão, minha irmã. Não é lindo, maravilhoso o cristianismo, meu querido, minha querida? Mas Jesus faz ainda muita coisa. E faz ainda o contrário do que o mundo nos oferece. Pão e circo, queridos, queridas. E é aqui que o Evangelho nos surpreende. Porque no capítulo 13 de João, onde nós já meditamos, meu irmão, estamos meditando, continuando, acontece algo que ninguém esperava. O Rei do Universo se levanta da mesa, o Mestre se ajoelha, o Senhor lava os pés dos discípulos. O Deus encarnado se torna servo, como João capítulo 13, 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Minha irmã online presencial, meu irmão online presencial, família, congregação, queridos, queridas, nós não estamos aqui apenas para meditar a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui para meditar na palavra, meu querido, minha querida, na palavra. E quando meditamos algo, acontece coisas maravilhosas. A mente se abre, o coração se acalma, a alma encontra direção, a palavra se torna uma terapia espiritual diária para você, para mim, meu irmão. Então, meu querido, minha querida, eu te convido agora, respire fundo, abra o coração, abra a mente e venha caminhar comigo, com o Deus Espírito Santo, com o Deus Jesus o Cristo, o Messias, e com o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, nessa oração e meditação terapêutica. Porque hoje vamos aprender algo lindo, maravilhoso, ainda mais poderoso do que do vídeo anterior e mais profundo. O verdadeiro poder, querido, querida, é o quê, meu irmão, minha irmã? O verdadeiro poder é servir, meu querido. Então, minha querida, meu irmão, minha irmã, continue respirando mais uma vez. Continue imaginando. E agora nós continuamos imaginando algo ainda mais profundo. Nós não estamos apenas sentados, ouvindo uma mensagem. Nesta meditação na palavra, nós estamos
caminhando dentro da história de Deus. Imagine novamente aquela visão do alto. A terra girando, de um lado vemos Deus, o Pai Criador, ao seu lado vemos Jesus, o Cristo, o Filho, e como uma luz viva envolvendo tudo, vemos o Espírito Santo. A Trindade observa ali, lá em cima, a criação. Observa cada vida. E agora imagine comigo, imagine algo extraordinário comigo, minha querida, meu irmão online presencial. Nós também estamos caminhando, não apenas hoje, mas nós estamos caminhando dentro da própria história das Escrituras. Meu irmão, minha irmã, porque nós estamos caminhando dentro da própria Escritura, caminhando pelo Antigo Testamento. Imagine agora, nesse momento, eu e você, aqui, a criação. Imagine agora que estamos caminhando pela terra antiga, pela poeira das estradas do Antigo Testamento. Nós vemos o pai Abraão, um dos heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, os heróis da fé. Nós vemos Abraão, o homem que recebeu a promessa, conforme Gênesis capítulo 12 nos relatou. Deus o chama e diz: Abraão, saia da tua terra, e eu farei de ti, o quê? Uma grande nação. E ali começa uma história. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, vemos um mundo onde todos querem ser servidos, todos querem estar acima. Vemos um mundo que todos querem ser honrados. Vemos um mundo que todos querem ser vistos. Mas naquela noite, na última noite antes da cruz, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, fez algo que ninguém esperava. O Criador do universo, aquele que formou os céus e a terra, aquele que colocou as estrelas, meu irmão, minha irmã, no firmamento, se ajoelhou, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos homens, dos apóstolos. Pés sujos de poeira, pés cansados da caminhada, pés de homens que ainda não compreendiam, como nós hoje, muitas vezes não compreendemos, porque é tanto poder nessa palavra, meu querido, minha querida. Eles também não compreendiam quem estava diante deles. Ali não estava apenas um mestre, ali estava Deus ensinando o caminho do reino. Porque no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, meu querido, o maior é aquele que serve. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos novamente, estamos aqui juntos, caminhando juntos, nessas passagens poderosas. Nós vamos entender o que aconteceu naquela noite, o que o Antigo Testamento já anunciava, e vamos entender também o que isso significa para mim, para você e para nós, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, João capítulo 13, 1, a noite maravilhosa da última ceia, mas triste ao mesmo tempo. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia. Ele sabia que a cruz estava próxima. Jesus Cristo sabia que a tradição estava próxima. Ou melhor, desculpa, que a traição estava próxima. Jesus Cristo sabia que o sofrimento estava chegando. E mesmo assim, Jesus Cristo sabia, mesmo assim, que ele decide ensinar uma última lição. Olha que mensagem poderosa. Jesus já sabia que a traição estava pronta, que a cruz já estava pronta e que o sofrimento já estava chegando. E mesmo assim, ele, mais uma vez na humildade, de amor, compaixão, de visibilidade, decide ensinar, que ele é mestre, uma última lição, uma lição de amor, humildade e serviço. Lavar os pés dos apóstolos, meu querido, meu querido. Quando você faz uma viagem, lembra que nós estamos fazendo uma viagem, né? Então, Isaías capítulo 53, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O profeta Isaías, meu querido, minha querida, Deus fala pela boca do profeta Isaías, já havia anunciado que o Messias não viria como um rei orgulhoso. Ele viria como servo, meu irmão. Meu querido, minha querida, na cultura judaica antiga da época, as pessoas caminhavam quilômetros. As estradas eram empoeiradas, as sandálias eram abertas, e quando alguém chegava em uma casa, um servo lavava os pés do visitante. Mas nenhum rabino fazia isso. Nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum líder religioso da época fazia isso. Muito menos o Messias. Hoje no mundo ensina que quem tem poder, manda. Hoje no mundo ensina quem tem dinheiro, domina. E o mundo também nos ensina quem tem posição, exige honra. Mas Jesus, o Cristo, nos ensina o quê? Quem serve é maior no reino de Deus, meu querido, minha querida. João capítulo 13, 14, 15. Diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Não é verdade? Que nós já meditamos nessa palavra? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Observe algo extraordinário, meu irmão. Jesus não estava apenas
ensinando com palavras, ele estava ensinando com atitude. Lavar os pés era trabalho de servo mais humildes da casa na época. Sabe-se que não tinha asfalto na época, lógico, mas as estradas eram de terra, poeira, e as pessoas usavam sandálias. E quando alguém chegava em uma casa, a tradição, um servo lavava os pés da visita. Mas naquele momento aconteceu algo totalmente inesperado. O mestre sai, levanta da mesa, o Senhor se ajoelha, o Rei do universo, o Criador do universo, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus está mostrando algo extraordinário que o mundo não entende e nunca vai entender. No mundo, quem tem poder quer ser sempre o mais ou o primeiro a ser servido. Mas o importante, meu querido, é que lá no reino de Deus, quem tem poder é o que serve, meu irmão. Jesus está dizendo, se eu que sou o Senhor, que eu que sou o Criador, que eu que me encarnei em forma de ser humano, estou aqui com vocês, eu estou dando um exemplo, se eu que sou o Senhor servir vocês, vocês também devem, não é que poderia, não, é devem servir uns aos outros. Filipenses capítulo 2, de 5 a 7, nos relata, quando o apóstolo Paulo escreve para Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se, mas, olha que mensagem linda e poderosa, filhas, sobrinhas, cunhadas, você, meu irmão, lá presencial, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Meu querido, minha querida, aqui o apóstolo Paulo está explicando algo de uma grande profundidade, de uma profundidade que muitas vezes nós não conseguimos nem começar a entender e meditar nessa palavra, de tão profundo que é. O apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas do Novo Testamento. E aqui, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está dizendo algo impressionante. Jesus era Deus, mas escolheu servir. E que Jesus, ele não veio para dominar, ele veio para salvar. Assim como o outro apóstolo maravilhoso, o apóstolo Marcos, capítulo 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, queridos. Meu irmão, minha irmã, queridos. Jesus está dizendo claramente qual era a missão do Messias, de Jesus. Jesus não veio construir um império político. Jesus Cristo não veio conquistar território. Jesus Cristo veio libertar pessoas da culpa, nos libertar do pecado. Jesus Cristo veio nos libertar da morte espiritual. Porque, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, o mundo nos ensina algo completamente diferente, não é verdade? O mundo diz, seja maior que os outros. O mundo diz, tenha mais poder. O mundo diz, seja servido. Mas, olha a maravilhosa mensagem de Jesus, o Cristo. Ensina tudo ao contrário. Sirva, ajude e cuide. A verdadeira grandeza no reino de Deus é servir com amor. Meu irmão lá, meu irmão presencial. Então hoje, nessa meditação, nessa continuação dessa meditação da palavra, podemos nos perguntar, não podemos? Estamos vivendo como o mundo nos ensina ou estamos aprendendo a viver como Jesus, o Cristo, viveu? Meu irmão, minha irmã. Queridos, queridas, e quando nós continuamos nessa meditação na palavra, imagine novamente aquela cena. Jesus está ali com os discípulos. Eu amo essa cena. Isso passa tipo um filme tridimensional na sua cabeça. Jesus caminha junto, caminharam junto. Jesus, eles comeram junto. Jesus, dormiram ao relento junto. E agora, Jesus começa a revelar algo das maiores profundidades. João capítulo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo. Isso é de uma terapia para o nosso dia de hoje, extraordinariamente profundo. Minha irmã, meu irmão, observe o que Jesus, o Cristo, está dizendo. No Antigo Testamento, o relacionamento com Deus era muitas vezes visto como servo e senhor. Mas agora, Jesus revela algo novo. E ele diz o quê? Eu chamo vocês de amigo. Isso muda tudo, meu querido, minha querida. Meu irmão lá é presencial. Isso muda tudo. Deus não quer apenas obediente. Jesus nos ensina que a Trindade quer relacionamento. Meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida. O Espírito Santo nos relata algo maravilhoso aqui, meu irmão. Porque quando nós oramos, e a oração ela é uma conversa íntima com Deus, sobre aquilo que estamos fazendo junto. Isso muda toda a maneira de eu, você, nós vemos, sentimos e orar. Sentir e ver a oração.
Orar não é apenas pedir coisas, é conversar, é compartilhar, é caminhar com Deus. Não é nada decorado, não é lista de decoração, é comunhão, intimidade com o Criador. Porque Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas o Senhor, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai, que está em secreto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto. Jesus não está falando apenas de um lugar físico, Jesus Cristo está falando de intimidade, de um lugar onde não existe aparência, onde não existe plateias, onde existe apenas você e Deus, eu e Deus, quem está orando com Deus, meu irmão. Talvez você tenha aprendido que muitas vezes, meu querido, minha querida, oração é apenas repetir palavras 200, 300 vezes, mas oração é muito mais. Oração é amizade, oração é confiança, oração é abrir o coração, meu querido, minha querida. Esta é a verdadeira oração. Abrir o coração, meu querido. E assim como nós meditamos com um amigo, podemos conversar com o nosso Deus, meu querido, querida. Meu irmão, minha irmã, mas nessa meditação da palavra que nós estamos, continuando aqui, eu lhe peço, pare um pouquinho, continue imaginando, novamente, aquela cena, que Jesus está ali com os discípulos. Eles caminharam junto, comeram junto, dormiram ao relento, né, juntos, meu querido. E ainda onde João nos falou que ele já não chama mais de servo, porque o servo ali não sabe o que faz o seu Senhor. Mas Jesus chama todos ali de amigo, como chama você. Meu irmão, minha irmã. Aqui, meu querido, minha querida. É maravilhoso, meu querido, meu irmão, minha irmã. Porque aqui Jesus, ele entra como o Criador do universo, mas como o meu amigo, meu irmão, minha irmã. Esta é a maravilha do Evangelho, meu querido, minha querida. Entra como o nosso amigo, meu irmão. Jesus faz algo extraordinário. Após lavar os pés dos discípulos, ele volta para a mesa e faz uma pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Olha, meu irmão, minha irmã, que momento extraordinário nós encontramos aqui na Escritura. Jesus pergunta. Que momento extraordinário que nós encontramos aqui na Escritura Sagrada. Que Jesus, quando volta para a mesa, ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Pergunta aos apóstolos. O que nós podemos entender hoje isso? Conosco agora, aqui, nesse momento, nessa meditação. Isso é muito importante, porque Jesus sabia que eles ainda não tinham entendido totalmente. Muitas vezes Deus faz algo na minha vida, faz algo na sua vida, faz algo em nossa vida, e só depois entendemos. Não é verdade, meu querido, minha querida? Naquele momento, os discípulos viram um gesto. Mas Jesus... Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o mundo ensina orgulho, mas Jesus ensina humildade. O mundo ensina domínio, mas Jesus Cristo ensina serviço. Aquela bacia com água mudou a história da humanidade, porque ali Jesus mostrou que o verdadeiro poder é amar. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro poder é amar. Então, meu querido, minha querida, lembre-se profundamente, lembre-se espiritualmente, lembre-se com o coração aberto, porque muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, muitas vezes pensamos que estamos caminhando sozinhos, muitas vezes pensamos que ninguém está vendo nossas lutas, mas a palavra revela algo poderoso. Deus, o Criador eterno, o Criador soberano, o Criador amoroso, Deus vê. Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador. Jesus acompanha os seus passos, os meus passos, os nossos passos. O Espírito Santo, o Consolador, o nosso guia, o nosso revelador, o Espírito Santo caminha com você, comigo, conosco. Conforme João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meu irmão, minha irmã, observe a profundidade disso. Jesus, o Cristo prometido, o Cristo enviado, o Cristo Salvador. Jesus sabe que os discípulos sentiriam medo. Jesus sabe que os discípulos sentiriam solidão. Jesus, o Cristo, sabe que os discípulos sentiriam confusão. Mas Jesus declara algo extraordinário e poderoso. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão esquecidos. Vocês não estão sozinhos. Meu irmão, minha irmã. Porque nós temos uma luta profunda. A luta do nosso coração humano, não é verdade, meu querido, querida? Irmão online presencial. Existe uma luta dentro de cada um de nós, de cada ser humano. Uma luta entre orgulho ou humildade, razão ou fé. Uma luta entre controle ou entrega. E muitas vezes nós queremos ficar sozinhos com nossa razão, ficar sozinhos com nossa lógica, ficar sozinho com nossa justiça. Mas Jesus, o Mestre eterno, o Mestre sábio, o Mestre amoroso, Jesus mostra algo
maravilhosamente, totalmente diferente. A verdadeira vida não nasce do isolamento. A verdadeira vida nasce da comunhão. Porque João, capítulo 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos, meu querido. Observe a sabedoria divina. Jesus usa sempre essas imagens simples, linguagem simples. Um grão, um pequeno grão, mas dentro daquele grão existe vida escondida. Se o grão permanecer intacto, ele permanece sozinho. Mas se o grão se entrega, se o grão se rende, se o grão morre, a vida começa a nascer, meu querido, meu querido. Morrer para o quê? Para o orgulho. Jesus está ensinando algo muito profundo. Às vezes precisamos morrer para o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, porque quando o orgulho governa, o coração se fecha. Mas quando o orgulho cai, o coração floresce. Lembra lá em João capítulo 13, 8? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Que mensagem poderosa de Jesus. Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Como nós possamos meditar nessa palavra, queridos e queridas? Observe Pedro naquele momento. Pedro o impossível, apóstolo Pedro o intenso, apóstolo Pedro o apaixonado, apóstolo Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Pedro achava aquilo humilhante, porque ele estava com as antiguidades da doutrina religiosa do povo de Israel. Mas Jesus responde algo poderoso. Jesus, o mestre eterno, o mestre santo, o mestre perfeito. Jesus diz: se você não aceitar ser servido por mim, você não pode caminhar comigo. Meu irmão, o evangelho revela algo que muda tudo. Antes de servir, precisamos permitir que Jesus nos restaure. Antes de ajudar, precisamos permitir que Jesus nos cure. Antes de transformar o mundo, precisamos permitir que Jesus transforme o nosso coração. E aqui está a esperança, meu querido, minha querida. Mesmo quando nós sentimos sozinhos, mesmo quando nós sentimos fracos, mesmo quando nós sentimos confuso, mesmo quando nós sentimos desesperado. Jesus, o Cristo ressuscitado, Jesus, o Rei eterno, Jesus, o Senhor da vida, Jesus continua caminhando com você, comigo e conosco. Então, minha irmã, meu irmão, enquanto nós estamos aqui agora, aqui ouvindo essa palavra, meditando na palavra, pode ter certeza, meu querido, minha querida, existem lugares no mundo onde as pessoas estão em guerra, existem lugares onde cidades estão tremendo, existem lugares onde mães choram, existem lugares onde filhos estão com medo, o mundo está em convulsão, o mundo está agitado, o mundo está em turbulência, mas a boa nova, meu querido, minha querida, a palavra de Deus sempre nos lembra algo poderoso. Deus nunca perde o controle da história. Jesus, o Cristo, o Rei eterno, o Salvador da humanidade. Jesus continua governando acima das guerras, porque João, capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Meu irmão, minha irmã, observe algo aqui extraordinário. Jesus não promete ausência de problema. Jesus não promete ausência de conflito. Jesus não promete ausência de dor. Mas Jesus promete algo muito maior. Jesus promete uma paz que não depende da circunstância. Jesus, o mestre eterno, o mestre sábio, o mestre amoroso. Jesus, o Cristo, diz: mesmo quando o mundo estiver em caos, o coração pode permanecer em paz. Então, minha irmã, meu irmão, online presencial, a Bíblia Sagrada explica porque o mundo vive em guerra. A Bíblia Sagrada explica porque o mundo caiu. A Bíblia Sagrada, desde o Éden, desde a desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou, a violência entrou, a injustiça entrou, a corrupção entrou, mas a boa nova, Deus não abandonou a criação. E a criação não é sua, não é minha, não é nossa. A criação é de Deus, meu querido. Deus prometeu redenção, conforme lá em Isaías capítulo 9, no Antigo Testamento, porque um menino nos nasceu e o seu nome será Príncipe da Paz. Deus fala através do profeta Isaías, capítulo 9, 6. Observe a profecia, meu irmão. Séculos antes, minha irmã, de Jesus nascer. O profeta Isaías, Deus já anunciava algo extraordinário. Viria alguém, não apenas um líder, não apenas um profeta. Não apenas um líder, não apenas um profeta, mas o príncipe da paz. E esse príncipe da paz é Jesus o Cristo, o prometido. Jesus o reino eterno, Jesus o salvador da humanidade. Meu irmão, minha irmã. Hoje o mundo busca paz de muitas formas. A paz das armas, a paz dos tratados, a paz da política, mas a verdadeira paz nasce primeiro dentro do meu, do seu, do nosso coração. Quando o coração humano encontra Deus, quando a alma encontra Cristo, quando o Espírito encontra o Espírito Santo. Mateus capítulo 5, meu irmão, no Novo Testamento, versículo 9, nos relata: bem-aventurado os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Meu querido, minha querida, Jesus não chamou
os seus seguidores para espalhar guerra. Jesus chamou os seus seguidores para espalhar luz, para espalhar reconciliação, para espalhar paz. Minha irmã, meu irmão, talvez você não consiga mudar o mundo inteiro, lógico, nem eu, nem ninguém. Mas você pode mudar o ambiente ao seu redor. Você pode mudar o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família. Você pode mudar o ambiente do seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque nós, todos os dias, temos uma guerra interior. Porque muitas vezes a maior guerra não está nos países. A maior guerra está dentro do meu coração, do seu coração, do nosso coração. A guerra entre o orgulho e humildade, egoísmo e amor, ódio e perdão. E é exatamente aí que Jesus entra. Jesus, o Cristo restaurador. Jesus, o Rei da vida. Jesus, o Senhor da vida. Meu irmão, mas a Bíblia Sagrada, ela termina com uma promessa. Em Apocalipse. Um dia não haverá mais guerra. Um dia não haverá mais dor. Um dia não haverá mais lágrimas. Porque Jesus voltará. E quando Jesus voltar, o reino de Deus será o quê, meu querido, minha querida? Plenamente restaurado, meu irmão, minha irmã. Plenamente restaurado. Não teremos mais dor, meu irmão, minha irmã. Porque a palavra de Deus é o que revela algo extraordinário na sua vida, na minha vida. Não existe honra maior, não existe privilégio maior, não existe alegria maior do que ser amigo de Deus. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo. Não é verdade, meu querido, minha querida? Meu irmão, minha irmã? Então, meu querido, minha querida, aqui nós vamos fazer a nossa oração e vamos concentrar o nosso pensamento nessa palavra tão poderosa de Deus e vamos orar, meu irmão, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha chegado até aqui cansado, cansada, talvez hoje você tenha chegado até aqui com o coração pesado, talvez você tenha chegado até aqui carregando uma notícia difícil, uma notícia médica, um resultado de exame que para os olhos humanos parece impossível. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez alguém da sua família esteja enfrentando uma enfermidade também. Talvez os médicos tenham dito que não existe solução, mas a palavra de Deus sempre nos lembra algo poderoso. Os médicos olham com o conhecimento humano, mas Jesus, o Cristo, o Salvador, o Rei da vida, olha com o poder da eternidade. Lembra lá, meu querido, como Jeremias, capítulo 32, 27, o profeta Jeremias falou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá coisas demasiadamente difícil para mim? Aquilo que parece impossível para os homens não limita o poder de Deus. Jesus, o Cristo compassivo, o Cristo restaurador, o Cristo poderoso, continua curando corações. Cristo continua restaurando a alma. Cristo Jesus continua trazendo vida onde tudo parecia perdido. E mesmo quando a cura não acontece da forma que eu, você, nós esperamos aqui na terra, meu querido, minha querida, nós lembramos de algo que o mundo esqueceu. A nossa eternidade, sua, minha, nossa, não é aqui. A nossa eternidade não é aqui. A nossa morada definitiva não é aqui. A nossa esperança final não está nesse mundo. A nossa esperança está com Jesus, o Cristo, o Senhor da vida, o Rei eterno. O mundo corre atrás dessa riqueza diária, riqueza material, o mundo corre atrás de poder, o mundo corre atrás de fama, mas tudo isso passa, tudo isso envelhece, tudo isso desaparece, mas a vida que vem, minha irmã, meu irmão, de Cristo Jesus permanece. A vida que vem do reino de Deus permanece. A vida que vem da presença do Espírito Santo permanece, meu querido, minha querida. Então, minha irmã, meu irmão, online presencial, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã e nessa tarde, ou nessa tarde e nessa noite e nessa manhã. Se hoje o seu coração está desanimado, se hoje o seu coração está abatido, se hoje a sua alma está cansada, que a luz do Espírito Santo, Consolador, Guia, Revelador, toque profundamente o seu coração agora e que Deus, o Pai misericordioso, o Pai restaurador e o Pai amoroso, levante a sua cabeça e que Jesus, o Cristo da esperança, o Cristo da graça, Jesus, o Cristo da salvação, que Jesus renove as suas forças. Meu irmão, minha irmã. E agora, meu irmão, nós vamos fazer a nossa terapia de 30 minutos de oração. E agora nós oramos também pela família. Quantos pais e mães hoje choram pelos seus filhos? Filhos que se perderam na ilusão do mundo, filhos presos nas drogas, filhos e filhas presos na prostituição, filhos presos em caminhos desonestos.
filhos presos em vícios que destrói a alma e o corpo e a família. Mas a palavra de Deus nos lembra algo poderoso, minha irmã, meu irmão. O Deus Espírito Santo continua chamando, o Deus Espírito Santo continua convencendo e o Deus Espírito Santo continua iluminando. E que a luz do Espírito Santo, a luz pura, a luz libertadora, a luz restauradora, alcance esse filho, alcance essa família, alcance você online presencial. E que Deus abra os olhos, e que Deus quebre as correntes, e que Deus destrua as cadeias invisíveis, e que esse Deus poderoso, maravilhoso, humilde, Jesus o Cristo, restaure os caminhos. Porque João falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Libertação em Cristo Jesus. Jesus, meu querido, veio, é o Messias prometido, é o Messias libertador, Jesus é o Messias restaurador. Ele veio exatamente para isso. Jesus veio para quebrar corrente. Jesus Cristo veio para abrir cadeado. Jesus Cristo veio para derrubar muros. E Jesus Cristo veio para libertar aqueles que estavam presos, cativos, presos na culpa, presos no pecado, presos no medo, presos na mentira. Meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza. E nós também oramos. Vamos orar pelos governantes dessa terra, governantes honestos, para governantes corruptos, governantes sábios. Vamos orar também para governantes que se perderam no poder. E que Deus toque o coração dessas autoridades, das autoridades. E que Deus traga consciência, e que Deus traga justiça. E que Deus levante líderes também, meu irmão, minha irmã, que cuidem do povo, que respeitem a dignidade humana, que não transformem o poder em exploração. Mas, porque o poder verdadeiro deve servir, assim como Jesus Cristo serviu. E assim também vamos orar, meu irmão, minha irmã, pela libertação da religiosidade e do fanatismo, né? E vamos orar por libertação espiritual, libertação de religiosidade vazia. Vamos orar por libertação das seitas manipuladoras. Vamos orar pela libertação do fanatismo que divide, porque o verdadeiro evangelho não aprisiona, o verdadeiro evangelho liberta. Jesus não veio para aprisionar, Jesus veio para libertar. Conforme 2 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo no Novo Testamento escreveu para Coríntios: onde está o Espírito do Senhor, aí o que acontece? Existe a liberdade. A liberdade do evangelho liberta para amar, a liberdade do evangelho nos traz liberdade para perdoar, liberdade para viver, liberdade para caminhar sem medo, a liberdade para olhar para o futuro com esperança, liberdade para viver com Deus, meu querido, minha querida. Então, meu querido, minha querida, que aqui nós entremos em nossa oração e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos trazer, né, a abertura espiritual. Amém? Então, oremos, meu querido, minha querida. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, Jesus o Cristo, Rei Eterno, Salvador da humanidade, Redentor da nossa alma. Senhor, nós nos aproximamos novamente agora com humildade, Senhor, como sempre, com humildade. Não como pessoas perfeitas, mas como pessoas que precisam da Tua graça. Colocamos, Senhor, diante do Teu altar espiritual tudo aquilo que pesa no nosso coração. Os pecados conhecidos, os pecados escondidos, as falhas que lembramos, até, ó Deus, até aquelas que esquecemos. Senhor Jesus, o Cristo, lava os nossos corações, lava nossa mente, Senhor, lava o nosso espírito, assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos. Continue lavando hoje, Senhor, aquilo que o mundo tentou sujar dentro de nós. Senhor, Pai amado, Jesus, o Cristo, Cristo da misericórdia, Cristo da compaixão, Cristo da restauração. Purifique, Senhor, dentro de nós, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aquilo que está escondido dentro de nós. Purifica pensamentos, Senhor, purifica intenções, purifique palavras vazias, palavras que já feriram pessoas, purifica atitudes que não refletiram o Teu caráter, Senhor, e que o sangue do Senhor, assim, ó Pai, purifica aquilo que o sangue de Cristo Jesus, que assim, ó Pai, aquilo que nenhuma água humana consegue limpar. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é o médico da alma, o Senhor é o médico do corpo, o médico do espírito. Nós oramos agora, Senhor, porque aqueles que estão enfermos, aqueles que receberam notícias difíceis, aqueles que receberam diagnóstico que parecem impossíveis. Senhor Jesus, para os olhos humanos, pode parecer impossível, mas para o Senhor, nada é impossível. Senhor, então agora, Senhor, toca agora com o Teu poder, toca agora, Deus, com a Tua compaixão. Senhor Jesus, o Cristo, toca agora com a Tua misericórdia. E mesmo quando a cura não acontece no tempo que esperamos, Senhor, enche o coração dessa pessoa com paz, com esperança e com certeza da eternidade com o Senhor, lá na última camada celestial, Senhor, a terceira camada da Trindade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom conversar com o Senhor todos os dias em terapias, ó Pai, terapias de oração, de comunhão. Senhor Jesus, o Cristo, o Príncipe da Paz, Senhor da reconciliação, restaurador das famílias. Visite agora, Senhor, te pedimos humildemente cada lar. Visite, Senhor, cada casa. Visite cada casamento.
Aonde existe frieza, Pai, traz amor. Aonde existe orgulho, traz humildade. Aonde existe ferida, traz perdão. E que as famílias sejam restauradas pela presença do Teu Espírito. Ó Pai amado, Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é o bom pastor, Pai. Nós oramos aqui pelos filhos perdidos, Senhor. Sabemos que o Senhor é o bom pastor, o amigo fiel, salvador, compassivo. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor os filhos que se perderam nos caminhos do mundo. Filhos presos nas drogas, filhos presos em vício, filhos presos em escolhas que ferem a própria alma. E que a luz do Deus Espírito Santo alcance esses corações. Senhor, que o Deus Espírito Santo convence, que o Deus Espírito Santo ilumine, e que o Deus Espírito Santo traga, Senhor, esses filhos de volta para os caminhos da vida eterna que é o Senhor. Pai amado, nós estamos aqui também, Senhor, hoje, nessa manhã, nessa tarde, todos os dias. Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor é o Messias libertador, o Rei da liberdade. Sabemos que o Senhor é o Rei da vitória. Quebra, Senhor, agora correntes invisíveis. Quebra, Senhor Jesus, cadeias espirituais. Quebra, Senhor Jesus, mentiras que o inimigo levantou e tentou plantar na mente humana, onde existem prisões espirituais. Traz libertação, Senhor. Aonde existem portas fechadas, abre caminhos. Porque quando o Filho liberta, que é Jesus, verdadeiramente sabemos que somos livres, Senhor. Pai, quantos corações, ó Pai, estão agoniados. Traga paz para os corações dessa irmã, desse irmão, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Senhor Jesus, Príncipe da paz, Consolador das almas, Guardião dos corações, coloca agora a paz dentro de nós. A paz que o mundo não pode dar. A paz, Senhor, que as circunstâncias não podem tirar. A paz, ó Deus, que nasce da presença do Senhor. Que cada irmão e cada irmã sinta agora, Senhor, o abraço do Deus Espírito Santo, Senhor. Deus amado, Senhor Jesus o Cristo, sabemos que o Senhor é o mestre dos mestres, fonte da sabedoria, luz do caminho. Então ensina-nos, Senhor, a viver com humildade. Ensina, Jesus, a sermos como o Senhor serviu. Ensina, Jesus, a amar como o Senhor amou. Ensina, Senhor, que o caráter, assim, ó Pai, o caráter do Senhor seja formado dentro de nós, a cada batida do nosso coração. Muitas vezes estamos vivendo, Senhor, sem esperança na eternidade. Então, Senhor Jesus Cristo, Rei eterno, Senhor da vida, Salvador glorioso, ajuda-nos, Deus. Ajuda a lembrar que nossa esperança não está apenas nessa terra. Ajuda, assim, ó Pai, que a nossa esperança venha a ser canalizada, Senhor, para a eternidade. Senhor, quando todas as lágrimas serão enxugadas. Ensina, Senhor, ajuda-nos a lembrar que nossa esperança não está apenas nessa terra, mas quando toda dor será curada, quando estaremos face a face com o Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, o Cristo Cordeiro de Deus, Salvador do mundo, Senhor das nossas vidas. Entregamos tudo a Ti, Senhor, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, nossa casa, nossa família, nossa caminhada, Senhor. E que a Tua graça nos conduza, que o amor do Senhor nos sustente e que, ó Deus, a presença do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Pai amado, ó Deus amado, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Queremos sempre andar nos Teus caminhos. Quebre, Senhor, todas as correntes espirituais. Sabemos que o Senhor é o Messias, libertador, salvador da humanidade, Rei eterno. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar espiritual, sempre com humildade. Se existem correntes invisíveis que perderam e que prendem a nossa mente. Se existem correntes espirituais que tentaram aprisionar o nosso coração. Se existem cadeias de pecado, de vícios, de medo e de culpa. Nós pedimos agora, Senhor Jesus, quebre essas correntes, quebre essa cadeia, destrói todo laço que não vem do Teu reino, e que o poder do Teu nome, Jesus o Cristo, o libertador, rompa toda a prisão espiritual que tentou dominar a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é a porta da vida, caminho da salvação, Senhor da liberdade. Jesus, o Cristo, nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, humildemente, se existem cadeados espirituais que tentaram fechar portas de esperança, se existem cadeados invisíveis que bloquearam caminhos de restauração, que agora, Senhor, Jesus, o Cristo, que nós cremos, pelo poder do Teu nome, esses cadeados sejam abertos. Abra caminhos aonde antes existiam muros. Abre portas, Senhor, aonde antes existia prisão. Abre horizonte aonde antes existia escuridão. Porque quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar, Senhor. Deus amado, muitas vezes caímos em quedas, ó Pai. Caímos, ó Pai. Muitas vezes somos cercados por muralhas, ó Pai. Muralhas das iguarias do Egito. Senhor Deus, o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus da vitória, o Senhor é o Deus da batalha espiritual. Assim como as muralhas de Jericó caíram pelo poder da Tua presença, assim também pedimos que toda muralha espiritual, ó Pai, que impede a nossa libertação, caia, Deus. Muralhas de medo, muralhas de orgulho, muralhas de culpa, muralhas de mentiras que o inimigo tentou plantar na mente humana, Senhor.
e que toda muralha espiritual caia agora diante da presença do Senhor. Senhor Jesus o Cristo, mestre da verdade, Senhor Jesus o Cristo, luz do mundo, Senhor Jesus o Cristo, restaurador da mente. Se existem pensamentos que aprisionam a mente humana, pensamentos de condenação, pensamento de desespero, pensamento de derrota, ó Deus Espírito Santo, nós te pedimos que remova, assim, ó Pai, pedimos que o Senhor remove, Senhor, a mente de tudo que está aprisionando desse irmão, nessa irmã online presencial. Que o Espírito Santo destrua toda mentira espiritual, que o Espírito Santo traga clareza, que assim o Senhor, ó Deus, traga a verdade de Cristo reinando dentro da mente e do coração. Senhor Jesus, médico das almas, libertador dos cativos, Senhor da restauração, nós oramos porque aqueles que estão presos em vícios, vícios que escravizam o corpo, vícios que ferem a alma, vícios que destrói famílias, vícios, ó Pai, assim que destrói tudo que está ao redor. Que o poder do Teu nome quebre essa corrente maldita e essa maldição. E que o Espírito Santo fortaleça, Pai, aqueles que lutam para sair dessas prisões. E que a Tua graça restaure a vida. Deus amado, Senhor Jesus o Cristo, Consolador dos quebrantados, amigo fiel, curador das almas. Jesus, então, ó Pai, assim, existem feridas que ninguém vê. Feridas do passado, ferida da rejeição, ferida da traição, ferida do amor que ficou escondido dentro do coração. Senhor Jesus, toca essas feridas. Senhor Jesus, lhe pedimos humildemente, traz cura onde existe dor, traz paz aonde existe tristeza, traz restauração aonde existe sofrimento. Deus amado, sabemos que o Senhor é o Deus que liberta o medo. Então, Senhor Jesus, príncipe da paz, Senhor Jesus, guardião das almas, Senhor Jesus, o Senhor da esperança. Se existe medo que paralisam a nossa caminhada, medo do futuro, medo de perdas, da perda, Senhor, medo da doença, medo da morte, que o Espírito Santo derrame paz sobre nós e que a presença do Senhor expulse todo medo e que a confiança no Teu Filho amado Jesus, o Cristo, ó Deus, o nosso coração continue, Pai. Mas pedimos também restauração, Senhor. Senhor Deus, Criador da vida, Senhor Deus dos caminhos, Senhor Deus, autor da nossa história. Se existem vidas que perderam o sentido da caminhada, se existem pessoas que sentem perdida, sem direção, sem propósito, que o Espírito Santo reacenda a esperança. E assim, ó Deus, que o Senhor revele novamente o propósito, que cada coração encontre sentido na caminhada do Teu Filho amado Jesus o Cristo, Pai. Ó Pai, nós precisamos de proteção, e muita proteção espiritual, Senhor. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Rei dos Reis. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o guardião do Teu povo. Cobre-nos, ó Pai, então. Cobre agora, Senhor, com a Tua proteção. Protege nossas casas. Senhor Jesus, proteja nossas famílias. Senhor Jesus, proteja os nossos filhos. Senhor Jesus, proteja os nossos caminhos. E que nenhum ataque espiritual, Senhor, prevaleça contra aqueles que caminham com o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, libertador das almas, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Senhor da vitória. Hoje nós pedimos libertação total, libertação da culpa, libertação do pecado, libertação das mentiras do inimigo, libertação das prisões espirituais. Ó Deus, que as correntes caiam, que os cadeados se abram, que as muralhas desmoronem, Senhor, e que o Espírito Santo enche cada coração com liberdade, esperança e vida, porque o Senhor é o Cristo e em Cristo existe libertação. Em Cristo existe restauração. Em Cristo existe vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós pedimos, Senhor, aqui presente, que o Espírito Santo continue conduzindo, ó Pai, cada um nessa caminhada de oração, libertação e esperança. E tudo isso, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador e o nosso Iluminador. Senhor Deus, muitas vezes não percebemos, verdade, Senhor, não percebemos as batalhas que acontecem ao nosso redor, mas sabemos que existe uma luta constante pela nossa mente, uma luta constante pelo nosso coração e pela nossa alma. Por isso, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça. Senhor Jesus, o Cristo, Deus encarnado que habita em nós, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Concede-nos, Senhor, discernimento espiritual para que possamos reconhecer aquilo que vem do Senhor e aquilo que tenta nos afastar da verdade. Que o Teu Espírito nos revista com a armadura espiritual, Senhor, para que possamos permanecer firmes na fé, hoje, nessa manhã, nessa tarde. Essa irmã lá em presencial. Assim, Senhor, a nossa família, a nossa congregação. Que a Tua luz entre em nossa casa, em nossa família e em nossos pensamentos. E que toda mentira seja quebrada pela verdade da Tua palavra. E que mesmo nesta guerra invisível, possamos caminhar com confiança, sabendo, Senhor, que a vitória já pertence
pertence a Ti, ó Deus. E é assim que nós estamos aqui, reunidos, Senhor. Reunidos, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o ar que respiramos, e pedimos, não somente hoje, mas até o último deitar da nossa carne, do nosso corpo, e o último suspiro da nossa alma. Senhor, algo muito profundo. Limpa o nosso coração, Senhor. Senhor, muitas vezes carregamos sentimentos que não agradam ao Senhor. Pensamentos que nos afastam da verdade e atitudes que não refletem o caráter de Teu Filho, Jesus o Cristo. Jesus Cristo, o Deus vivo, o Senhor o Deus que lava os nossos pés. Assim lava a nossa alma também, Senhor. Assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos, com humildade e amor. Lava também, Senhor, o nosso interior. Remova o orgulho, remove, Senhor, o egoísmo, remove também tudo aquilo que impede que o Teu Espírito habite plenamente em nós. Ó Deus, Espírito Santo, Deus amado, transforma, Pai. Transforma a nossa mente e renova o nosso coração. Que possamos viver uma vida de arrependimento verdadeiro. Uma vida de mudança de comportamento. E uma vida que reflita a dignidade, o caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo. E assim, Senhor, que a nossa vida seja limpa diante do Senhor. Não apenas por aparência, mas por transformação verdadeira. Deus amado, estamos aqui, Pai, sabemos que somos orgulhosos. E queremos vencer esse orgulho. E viver a humildade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, essa manhã, nessa tarde, nessa noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, muitas vezes o nosso coração é dominado pelo orgulho. Queremos reconhecimento, queremos posição, queremos ser vistos. Mas Jesus o Cristo nos ensinou algo completamente diferente, ó Pai. Teu Filho amado Jesus o Cristo, o Deus encarnado, nos ensinou que o Senhor é o Rei dos Reis. E mesmo assim, te ajoelhaste para, ó Deus, lavar os pés dos discípulos. Ensina-nos, ó Pai, a viver a verdadeira humildade. Que possamos aprender a servir, a amar e a cuidar do próximo, sem buscar recompensa humana, Senhor. Espírito Santo, quebra em nós o orgulho que nos impede de viver o verdadeiro Evangelho. Ensina-nos a caminhar, ó Pai, com dignidade e com o coração dispostos a servir. E que possamos refletir, mesmo não sendo merecedores, a humildade, o caráter moral de Cristo Jesus em nossas atitudes diárias, Senhor. Mas nós queremos refletir. Pai amado, eterno, sabemos que muitas vezes carregamos dentro de nós o velho homem, Senhor. Há hábitos antigos, pensamentos antigos, comportamentos que ainda lutam dentro de nós. Mas a Tua palavra, Senhor, nos ensina que, assim como o grão de trigo precisa morrer para produzir frutos, nós também precisamos morrer para o egoísmo e para o pecado que existe dentro de nós. Senhor Jesus o Cristo, o Deus encarnado, ajude-nos a abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. E que o velho homem seja crucificado com o Senhor e que uma nova criatura nasça em nós. Espírito Santo, faz nascer dentro de nós uma vida nova, uma vida guiada pela verdade, pela santidade e pelo amor. Pai amado, que a nossa família seja protegida pelo Senhor. Senhor Deus, pedimos hoje e até o último deitar da nossa carne e o último suspiro da nossa alma. Pedimos hoje pela nossa casa e pela nossa família. Vivemos em um mundo, Pai, cheio de distração, influências, mensagens, que muitas vezes tentam destruir os valores que o Senhor estabeleceu. Pai amado, guarda a nossa família, Senhor, as nossas filhas, guarda os casais, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa família, a nossa congregação, os nossos pastores, pastoras. Guarde essa irmã lá em presencial, Senhor, a família dela. Pai amado, guarde a nossa família. Protege a nossa mente, protege o nosso coração, Pai. Que aquilo que entra em nossa casa seja aquilo que edifica e fortalece. Senhor Jesus, como nós chamamos, Senhor, e que a Tua presença habite dentro do nosso lar. Que haja paz, respeito, amor e sabedoria, Senhor. Senhor, Pai amado, sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus eterno. Então pedimos que transforme a nossa mente. Muitas vezes, Senhor, nossos pensamentos são influenciados. Sim, Pai. Influenciado por medo, ansiedade ou confusão. Mas, Senhor, sabemos que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele renova o nosso entendimento para que possamos pensar diferente, conforme a verdade da palavra do Senhor nos ensina. Que os nossos pensamentos, ó Deus, sejam guiados pela fé, que nossos pensamentos sejam guiados pela esperança e pela sabedoria do Senhor, a sabedoria divina, Pai. E que a nossa mente esteja conectada com a verdade que vem do céu. Pai amado, Espírito Santo, pedimos hoje que a Tua presença seja real em nossa vida. Não queremos apenas conhecer a palavra de forma intelectual. Queremos experimentar
viver o teu poder de transformar, o seu poder transformador, Senhor. Habita em nós, guia os nossos passos, fortalece a nossa fé e ilumine o nosso caminho. Que possamos, Senhor, viver uma vida cheia do Espírito, cheia de amor, cheia de sabedoria e cheia de presença do Senhor, ó Pai. Pai amado, estamos aqui, ó Pai, reunidos como família de Cristo em corpo de Cristo. Pai amado, ajuda-nos a produzir frutos, Senhor, frutos espirituais em nossa vida. Que nossa caminhada com Jesus, ó Pai, não seja apenas palavra, mas uma vida que reflita amor, bondade e verdade. E que possamos, ó Deus, que possamos ser instrumento de paz, de esperança e de transformação na vida das pessoas ao nosso redor. E que a nossa vida glorifique o Teu nome, ó Pai, o Deus Criador de tudo e de todos e tudo do inexistente. Senhor Deus, muitas vezes a caminhada não é fácil. Senhor Deus, muitas vezes a caminhada é difícil. Existem momentos de desânimo, momentos de desistência, momentos de lutas e momentos de dúvida, Pai. Mas pedimos que o Senhor nos dê força, força para perseverar e que possamos, Senhor, continuar firmes na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldade. Que a nossa esperança, Senhor, esteja sempre com o Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai eterno, entregamos a nossa vida completamente nas Tuas mãos. Entregamos nossos sonhos, nossas preocupações também, Senhor, e os nossos caminhos a Teu Filho amado Jesus Cristo, e para o Senhor e para o Deus Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, guia-nos. Guia-nos pelos caminhos da verdade e da vida. E que o Deus Espírito Santo conduza-nos todos os dias, para mais perto de Ti, ó Pai. Possamos viver nessa terra com fé, sabendo que a verdadeira riqueza vem do Senhor, a verdadeira riqueza vem do céu. E que a nossa vida glorifique o nome do Senhor, hoje e por toda a eternidade da nossa existência, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos aproximamos sempre, todos os dias do Senhor. E agora, Senhor, no Teu trono, pela graça que nos foi revelada em Jesus o Cristo, o Messias, Jesus o Emanuel, o Deus conosco, Jesus o Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz. Senhor Deus, quando contemplamos Jesus o Cristo, ajoelhando, lavando os pés dos discípulos, nós entendemos, ó Pai, algo que o mundo não consegue compreender. O mundo ensina a dominar, Senhor, mas Teu Filho amado Jesus Cristo, o Deus vivo e encarnado, Jesus o Cristo, ensina a servir. O mundo ensina orgulho, mas o Teu Filho amado Jesus o Cristo, o Deus encarnado, ensina-nos humildade. Pai Santo, ensina-nos a ter caráter de Jesus, o Teu Filho amado. Ensina-nos, ó Pai, a ter moral de Jesus o Cristo. Ensina-nos, Senhor, a ter a dignidade de Jesus o Cristo. Arranca de nós, Senhor, todo esse orgulho, Pai, que nos faz sofrer, ó Pai. Toda vaidade, toda dureza de coração. Que o Espírito Santo, ó Deus, nos ensina a viver como servos um dos outros, assim como Jesus o Cristo serviu os seus discípulos. Senhor Deus, Pai da misericórdia e de misericórdia, nós te agradecemos porque Jesus o Cristo, o Cordeiro do Senhor, não veio para ser servido, mas para nos ensinar a servir e para servir. Pai eterno, muitas vezes nosso coração se torna como o coração dos fariseus, os olhos abertos, mas espírito cego, Senhor, espírito cego. Religião nos lábios, mas distante do coração do Senhor. Muitas vezes o nosso coração se torna como o coração dos fariseus, saduceus, ó Pai. Senhor Deus, quebra toda a cegueira espiritual. Tire de nós toda a religião dos lábios. Que a luz de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o Salvador do mundo, brilhe dentro de nós, Senhor. E que o Deus Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergar a verdade. E que nós, Senhor, não sejamos religiosos vazios, mas sejamos discípulos verdadeiros e seguidor de Cristo Jesus. Senhor Deus Pai, como é bom estar nos Teus caminhos. Senhor Deus, como é bom estar nos Teus caminhos. Muitas vezes pensamos até em desistir, Senhor, porque seria muito mais fácil estar nas iguarias do Egito, assim como, Deus, está nas iguarias desse mundo. Mas nós queremos seguir, ó Deus, o Teu caminho, o caminho da eternidade. Jesus o Cristo, como é bom, Pai, saber que Ele ajoelhou diante, ó Pai, de Pedro, Jesus o Cristo, o Rei dos Reis, Jesus o Cristo, o Senhor dos Senhores. E ainda assim, Jesus o Cristo se ajoelha para lavar pés sujos. Que amor é esse, Senhor? Que humildade é essa? Pai Santo, ensina-nos, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, a compreender esse mistério. Que a nossa vida, Senhor, seja transformada por esse exemplo poderoso de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Que nossa casa seja cheia da humildade de Jesus, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Que nosso casamento seja cheio da graça de Jesus.
Que nossa família seja cheia da presença do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que vivemos em um mundo cheio de tentações, Senhor. Um mundo que oferece álcool, oferece drogas, um mundo que oferece vícios, um mundo que oferece prostituição, um mundo que oferece corrupção e destruição. Sabemos que o inimigo entra devagar, Senhor. Uma brecha pequena, um hábito pequeno, uma concessão pequena, mas o Senhor, Deus, o Senhor, nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, como Jesus tem nos ensinado. Mas também sabemos que somente Jesus, o Cristo, Pai, é que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então pedimos, Senhor, humildemente, e colocamos no teu altar espiritual. Protege nossas famílias, protege, Senhor, os nossos filhos, proteja, Senhor, nossas mentes. E que o Espírito Santo nos fortaleça para dizer não ao pecado e para viver uma vida santa diante de o teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Deus, muitos irmãos agora estão chorando, aqui presencial ou online. Ou até alguém da nossa família, Senhor, da nossa congregação. Senhor Deus, muitos irmãos estão chorando, Pai. Alguns estão desempregados. Alguns receberam o diagnóstico médico difíceis. Alguns estão com o coração quebrado por causa de relacionamentos destruídos. Mas, Senhor Deus, nós lembramos que Jesus, o Cristo, ressuscitou Lázaro no 4º dia. E se Jesus, o Cristo, trouxe vida a um morto, também pode trazer esperança a quem está sem esperança, Senhor. E que o Espírito Santo traga consolo, Senhor. Senhor, visite agora cada coração ferido. E que o Espírito Santo traga fé, que o Espírito Santo traga esperança. Porque Jesus, o Cristo, ainda faz milagre hoje. E nós cremos, Senhor. Nós cremos nesse poder. Senhor Deus, ensina-nos também a fazer a nossa parte. Porque o corpo que temos é templo do Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, a cuidar da nossa saúde. Ensina-nos a cuidar da nossa mente. Ensina-nos a cuidar da nossa alimentação. Ensina-nos a cuidar do nosso corpo. Porque o mundo está cheio de contaminação. Águas contaminadas. Alimentos contaminados. Mentes contaminadas. Mas, Senhor, o Senhor é o que purifica-nos. Então pedimos a Deus que o Espírito Santo santifique o nosso corpo, alma e espírito. E que possamos, ó Deus, viver para a glória de Jesus. O Cristo, teu Filho amado, o Filho do Senhor, que é vivo, o Deus vivo, Senhor. Senhor Deus, nós pedimos hoje, e sempre, Senhor, livra-nos da cegueira espiritual dos fariseus. Eles tinham conhecimento, mas não tinham revelação. Os fariseus, saduceus, ó Pai, tinham religião, mas não tinham transformação. Então, Pai Santo, dai-nos um coração simples, dai-nos um coração humilde, dai-nos, Senhor, um coração como de uma criança, para que possamos conhecer verdadeiramente, Pai, Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Senhor Deus, nós te agradecemos a cada batida do nosso coração. Por Jesus, o Cristo, o Alfa, o Ômega e o Príncipe da paz, o princípio e o fim, Pai. Nós agradecemos, Senhor. Agradecemos Jesus, o Cristo, que é o caminho. Jesus, o Cristo, que é a verdade. Jesus, o Cristo, que é a vida. Jesus, o Cristo, que é a luz do mundo. Jesus, o Cristo, que é o pão da vida. Jesus, o Cristo, que é a água viva. Senhor Deus, que nunca percamos, Senhor, o foco no teu Filho amado Jesus Cristo. Porque quando tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos, Senhor. Mas quando olhamos para Jesus, o Cristo, encontramos a vida eterna, Senhor. Pai amado, ensina-nos a amar como Jesus, o Cristo, amou. Ensina-nos a perdoar, Senhor. A perdoar, ó Pai. A perdoar como Jesus, o Cristo, perdoou. Ensina-nos a servir como Jesus, o Cristo, serviu. E que o Espírito Santo transforme o nosso coração. E que sejamos instrumento de paz. Que sejamos instrumentos, ó Deus, em tuas mãos de esperança. Que sejamos instrumentos da luz de Jesus, o Cristo, nesse mundo de trevas, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós terminamos esta meditação da palavra agradecendo. Porque Jesus, o Cristo, é a nossa esperança. Jesus, o Cristo, é a nossa salvação. Jesus, o Cristo, é a nossa redenção. Jesus, o Cristo, é o nosso Senhor. E que o Espírito Santo guie os nossos passos. E que o Deus do Espírito Santo fortaleça a nossa fé. E que o Espírito Santo nos conduza a todos os dias. E todos nós, todos os dias. E que nós possamos viver, ó Pai. Viver para a glória do teu Filho amado Jesus, o Cristo. O Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, ó Pai. Senhor dos Senhores. Porque existe momentos, Senhor, em que o caminho parece difícil. Momentos em que a luta espiritual é pesada. Momentos em que pensamos que talvez fosse mais fácil voltar atrás. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, Senhor. Lá no deserto, muitos começaram a lembrar das iguarias do Egito. Eles, Senhor, se lembravam da comida, das facilidades, das coisas que tinham lá. Mas se esqueceram de algo muito importante. Eles estavam escravizados. Às vezes, ó Pai, nós ainda continuamos escravizados. Ó Pai, às vezes, meu irmão e minha irmã, o inimigo tenta fazer mesmo conosco. Nós sabemos, ó Pai. Ele tenta nos fazer olhar para as iguarias desse mundo, as facilidades, os prazeres passageiros, as coisas, ó Pai, que parecem atrativas no momento. Mas, ó Deus, sabemos que tudo isso é temporário, tudo isso passa. Porque isso, nós precisamos lembrar, ó Pai, de algo muito importante. Nós não fomos chamados para voltar para o Egito.
Nós somos chamados para caminhar com o Senhor. Mesmo que o caminho passe pelo deserto, mesmo que existam desafios, mesmo que existam provações, Senhor. Mas Jesus tem nos ensinado. Nós aqui hoje, nós escolhemos, ó Pai, a seguir o Senhor. Porque o caminho de Cristo Jesus não é apenas um caminho para esta vida, é o caminho que nos conduz para a eternidade. E por isso, ó Deus, mesmo quando a caminhada parece difícil na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, nós continuamos. Continuamos com fé, continuamos com esperança, continuamos, Senhor, confiando no Senhor, porque sabemos que o destino final é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, aqui presente do Senhor, porque Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da cura, Pai, é o Deus da cura, é o Deus que nos faz cada vez mais parecido com Teu Filho amado Jesus, o Cristo, hoje e sempre, Deus. E assim nós exaltamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E nós nos aproximamos do Senhor, do Teu trono, pela graça que nos foi revelada em Jesus o Cristo, o Messias prometido, Jesus o Emanuel, o Deus conosco, Jesus o Alfa e o Ômega. E quando completarmos, Senhor, e quando contemplamos o Teu Filho amado Jesus Cristo, ajoelhando ali, na humildade, lavando os pés do discípulo, o Deus vivo, o Deus Criador de tudo e de todos, nosso coração se quebranta, porque o Rei do Universo escolheu servir. Pai Santo, ensina-nos então a compreender esse mistério de amor, que o Espírito Santo forme em nós o caráter de Jesus, o Cristo, para que possamos viver em humildade, amor e serviço, Senhor. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, ó Pai. Amém? Amém, meu irmão? E assim nós continuamos, ó Pai, nessa caminhada. E aqui, ó Pai, nossa oração final, ó Pai. Pai amado, o Senhor é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Não somente nesse momento, mas toda batida do nosso coração, nós nos colocamos diante da Tua presença, com um coração humilde e agradecido. Senhor Deus, depois de meditarmos na Tua palavra, depois de refletirmos sobre o exemplo de Jesus Cristo, lavando os pés do discípulo, nós reconhecemos, Senhor, o quanto ainda precisamos ser transformados pelo Teu Espírito. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Mestre. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, o Senhor és aquele que mostrou ao mundo o verdadeiro caminho, o caminho do amor, da humildade e do serviço. Enquanto nós contemplamos aquela cena em que o Senhor se levanta da mesa, pega a toalha dos discípulos, nós entendemos que o reino do Senhor e o reino de Deus, e o reino do Deus Espírito Santo, não é um reino de orgulho, não é um reino de poder humano, não é um reino de poder humano, não é um reino de exaltação pessoal. O Teu reino é um reino de humildade, de amor, compaixão, de visibilidade, de serviço. Pai querido, ensina-nos a viver essa verdade na nossa vida diária. Muitas vezes o nosso coração é dominado pelo ego, pela pressa da vida, pela preocupação desse mundo, Senhor, desse mundo. Muitas vezes queremos ser reconhecidos, queremos ser honrados, queremos ser servidos, mas hoje a Tua palavra nos lembra que o verdadeiro discípulo aprende primeiro a servir. Que o Deus Espírito Santo entre no nosso coração nesse momento, toca a nossa mente, toca a nossa alma, toca a nossa consciência. Remove de dentro de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, todo sentimento que nos impede de amar o próximo, como Jesus Cristo nos amou. Dá-nos um coração semelhante ao coração do Teu Filho amado, Jesus. Um coração humilde, um coração compassivo, um coração disposto a ajudar, a cuidar, a servir e a curar. Mas, ó Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor continua sendo o nosso guia, o nosso refúgio e a nossa esperança. Pai amado, lembra-nos todos os dias, Senhor, que as riquezas desse mundo são passageiras. O dinheiro vem e o dinheiro vai. As coisas materiais passam. A circunstância muda. Mas a riqueza que vem do Senhor é eterna. A paz que vem do Senhor é eterna. A salvação que vem de Jesus o Cristo é eterna. Por isso queremos colocar o nosso coração nas coisas do céu, nas coisas que não passam, nas coisas que permanecem para sempre. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a viver o Evangelho verdadeiro de forma prática. Que possamos olhar para o nosso próximo com amor, compaixão, divisibilidade. E que, ó Deus, possamos perdoar quando for necessário perdoar. Que possamos ajudar quando alguém precisa de ajuda. Que possamos, ó Deus, entender e estender a mão quando alguém estiver caído. E que possamos ter a humildade de servir assim como o Senhor serviu. Porque quando lavamos os pés do nosso próximo, quando ajudamos alguém com sinceridade, quando cuidamos de quem precisa, estamos refletindo o Teu amor nesse mundo, Senhor. Deus Espírito Santo, guarda-nos também, não somente nós, mas a nossa família, guarda a nossa casa. Protege, Senhor, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E que a Tua presença habite em nosso lar. E que a luz do Senhor seja mais forte do que qualquer escuridão.
E assim, Pai amado, encerramos este momento de oração e meditação confiando plenamente na Tua graça, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos perceber. Senhor Deus, sabemos que o Senhor está guiando os nossos passos e preparando o nosso caminho para a eternidade. Que possamos sair deste momento, ó Pai, de meditação, conhecimento da Tua palavra, com mais fé, com mais esperança e com mais amor no coração. E que possamos viver cada dia, lembrando do exemplo de Jesus o Cristo, que sendo o Senhor de tudo, escolheu ser, ajoelhar para servir. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Senhor, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui presente, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, hoje e sempre. E tudo isso é em nome de Jesus o Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Meu irmão, minha irmã. Então, queridos, entregue seu coração e deixe Deus trabalhar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque essa caminhada, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você pode ter certeza, é uma caminhada contínua. Não é verdade, meu querido, minha querida? Chegamos agora, então, ao final desta caminhada de oração e meditação na palavra. Não sei como você entrou, ou mas creio que você está saindo abençoado. Talvez hoje o Espírito Santo tenha tocado em áreas profundas da nossa vida. Talvez hoje também tenhamos lembrado de erros. Talvez hoje tenhamos lembrado de pecados. Também hoje tenhamos lembrado de caminhos que não agradam ao Senhor, não é verdade? Mas a mensagem do Evangelho nunca termina em condenação. A mensagem do Evangelho ela termina em esperança, arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Porque Deus, o Pai misericordioso, o Pai amoroso, o Pai restaurador, sempre abre a porta para o arrependimento. E arrependimento não é apenas sentir tristeza. Arrependimento é mudança de direção, mudança de comportamento. Arrependimento é decidir caminhar novamente em Cristo Jesus. Lembra lá o apóstolo Pedro? Aquele Atos 3,19, o chamado ao arrependimento? Aquele pescador que foi transformado pela graça de Cristo Jesus, declarou ao povo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sem isso, seus pecados continuarão. E aí você vai viver no seu último deitar do seu corpo e último suspiro da sua alma, na primeira e segunda camada celestial, dos principados e potestade, desse mundo macabro e tenebroso, de Satanás, o príncipe dos demônios, que nos escraviza, que nos doutrina, que nos cega. Veja a beleza dessa promessa para nós vivermos na última camada celestial, adorando o nosso Deus, quando nós nos arrependemos diante de Deus. Os pecados são apagados, a culpa são removidas, as correntes são quebradas e a vida começa novamente. Porque João falou, João 3, versículo 3, lembra? Nascer de novo. O próprio Jesus Cristo, o Mestre, o Messias, o Salvador, falou algo de uma profundidade jamais vista em toda a humanidade, ao Mestre Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver. Ver o quê? O reino de Deus. Nascer de novo significa isso. Uma mente nova, um coração novo, uma vida nova, um caminho novo e tudo novo. Esse é o nascer de novo. Nascer de novo. O próprio Jesus Cristo, o Mestre, o Messias, o Salvador, falou algo profundamente ao Mestre Nicodemos. Nascer de novo. 2 Coríntios também nós temos 5,17, a vida nova, né? O apóstolo Paulo, que antes perseguia cristão e depois foi transformado por Cristo Jesus, escreveu: se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que o passado não precisa definir o nosso futuro. Porque em Cristo existe começo, em Cristo Jesus existe restauração, e em Cristo Jesus existe vida, e vida eterna. E mesmo em guerra, a vitória já é declarada nossa. Nós vivemos, meu irmão, minha irmã, nós vivemos em um mundo de batalha. Batalhas espirituais, batalhas emocionais, batalhas na família, batalhas na igreja. E muitas vezes sentimos que perdemos algumas batalhas. Mas a palavra de Deus nos lembra algo poderoso. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas somos mais, o quê? Que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou. Mesmo quando a caminhada parece difícil, minha querida, meu irmão não é presencial, mesmo quando enfrentamos luta, mesmo quando o inimigo tenta nos acusar, a vitória final pertence à verdade, à luz e à paz, o amor, a compaixão e a debilidade, e pertence a Cristo Jesus. E aqueles que caminham em Cristo, caminham rumo à vitória. Então, minha irmã, meu irmão presencial, meu irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, tias, tios, primos, minha amiga, meu amigo, até você, minha inimiga, meu inimigo, e diácono, diaconisa, pastores, pastoras,
Então, queridos, queridas, que hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia de batalha espiritual, a graça de Jesus, o Salvador, o Messias, o Senhor da vida, esteja com você. E que o amor de Deus, o Pai, o Criador do céu e da terra, envolva a sua casa e que a presença do Deus Espírito Santo, o nosso Consolador e guia, fortaleça o seu coração. E que hoje seja um dia de mudança. E que hoje seja um dia de arrependimento verdadeiro. E que hoje seja um dia de transformação na sua vida, na minha, na nossa vida. E um dia de novo nascimento. E lógico que esse nascimento é em Cristo Jesus. Então que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu irmão, minha irmã, online presencial, minha família e nossa congregação e você, minha amiga, meu amigo. E lembre-se sempre, mesmo que algumas batalhas sejam difíceis, a vitória já é nossa. Em quem? Em nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, online presencial, irmão carnal, filhas, tias, tios, tias, primos, primas, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhas, você, minha amiga, meu amigo. Chegamos ao final de mais um momento precioso na presença de Deus Pai, do Deus Jesus o Cristo e do Deus Espírito Santo. A Trindade, 3 pessoas diferentes em uma única santidade, o nosso grande Deus. Talvez agora alguns de vocês estejam começando o dia, outros estejam no meio das suas atividades e alguns já estejam encerrando mais uma jornada. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus continua viva dentro de você, de mim e dentro de nós. Que aquilo que meditamos hoje não fique apenas como palavra ou lembrança. E que essa mensagem desça do entendimento para o coração e do coração para as nossas atitudes. Que possamos sair daqui com um coração mais humilde, mais cheio de fé, mais cheio de amor. E que possamos lembrar todos os dias do exemplo de Jesus Cristo, que, sendo o Senhor de tudo, se inclinou para servir e se inclinou para lavar os pés dos apóstolos. Se o mundo que vivemos muitas vezes nos ensina a competir, Cristo Jesus nos ensina a amar. Se o mundo que vivemos nos ensina a subir, Cristo Jesus nos ensina a servir. Se o mundo nos ensina a buscar poder, Cristo Jesus nos ensina a lavar os pés do próximo. E assim, meu irmão, minha irmã, essa manhã, essa tarde, nessa noite, nós seguimos caminhando, com esperança no coração, com fé do Deus vivo e com os olhos voltados, lógico, para a eternidade. Minha irmã, meu irmão, se hoje o seu coração estava cansado, que a paz de Jesus Cristo renove a sua força. Se hoje você estava desanimado, que o Espírito Santo reacenda a sua esperança. Se hoje você estava preocupado com o amanhã, lembre-se, Deus já está no seu amanhã. Então descanse o seu coração, continue caminhando com fé, continue confiando em Deus, continue vivendo o Evangelho, porque aquele que começou a boa obra, em você, em mim, em nós, é fiel para completá-la. E que a graça de Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com a sua família, com a sua casa e com o seu caminho, meu querido e minha querida. E que amanhã possamos nos encontrar novamente, andando com Deus em Jesus o Cristo, com muita paz no coração. Fique na paz de Cristo. Amém? Amém, amém.